Romanos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 17, eu quero ler com você. Que diz assim: mas graças a Deus, de tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. Eu vou repetir de novo esse versículo. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Vem falar conosco nesta manhã, Senhor, porque o assunto é sério. Nós queremos falar sobre eternidade, porque nós compreendemos que nós não estamos aqui, Senhor, apenas para um ajuntamento, mas nós estamos aqui para tratarmos de eternidade. Cada pessoa que entrou aqui nesta manhã veio aprender sobre a eternidade, de como manter a sua coroa. Por isso, meu Deus, fala conosco, instrui-nos, ó Espírito Santo. Toma, Senhor, a minha vida, que não seja eu a ministrar, mas seja o teu Espírito através da minha vida, a falar com a tua igreja e com o teu povo, em o nome de Jesus. Aleluia. Você pode ser assim. Aleluia, Senhor. Você deve estar sentindo falta de algumas pessoas nessa manhã, principalmente o Ministério de Louvor. Eles estão viajando em família, estão lá nas cabanas de Tennessee, provavelmente estão nos assistindo, né? Boa cabana para vocês. Eu gostaria de falar com você nessa manhã a respeito de crentes. Eu quero falar sobre crentes nessa manhã. Mas eu quero falar de crentes que não são escravos do pecado. Amém? Amém. Eu quero falar de crentes que não são mais escravos do pecado. O apóstolo Paulo, ele começa a falar, esse capítulo 6, de uma coisa muito interessante, que ele começou a falar no capítulo 5, e que os romanos começaram a entender completamente errado o que Paulo estava ensinando. Paulo estava ensinando a respeito da graça. De graça sois salvos pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é pela lei que você é salvo, você é purificado pela fé, e pela fé você tem paz com Deus, enfim. Mas quando ele chega no capítulo 6, ele encontra a igreja romana, a igreja de Roma, num colapso, e completamente equivocada a respeito do que ele havia ensinado sobre a graça. Porque Paulo diz que assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe como a igreja de Roma entendeu isso? A igreja de Roma entendeu o seguinte: quanto mais eu for pecador, mais ele vai me amar. Quanto mais eu pecar, mais cuidado Deus vai ter. Quanto mais eu for custoso para Deus, mais anjo vai ter que trabalhar para mim. A igreja de Roma começou a entender errado. A igreja romana começou a não entender o que era graça. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois? Vamos
permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar pecando? Ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como que eu posso tomar como subterfúgio da graça para continuar a pecar? E a igreja romana havia entendido isso de uma forma completamente diferente. A igreja romana havia entendido que, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. A igreja romana também havia entendido que se Jesus pagou o preço pelo pecado, logo já não existe mais pecado. Também estava entendendo errado. A igreja romana também havia entendido que se o sangue de Jesus me justificou e pagou todo o preço pelo meu pecado, então todo o pecado que eu fizer já está pago. Também entendeu errado. E Paulo, no capítulo 6, aos Romanos, ele está dizendo que vocês entenderam tudo errado. O pecado de fato já está pago, mas permaneceremos nele. É incompatível uma vida cristã com uma vida de pecado. Paulo diz: pois o preço que foi pago foi até você conhecer Cristo. A partir do momento que você conheceu a Cristo, você vai viver crucificando a Cristo novamente. Ele diz: impossível, porque o sacrifício dele foi suficiente uma única vez. Amém, Senhor. Amém. Para que você tenha nova vida. Os romanos não estavam entendendo isso. Então o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito de que a justiça de Cristo nos levou a um relacionamento com Deus. A justiça de Cristo nos levou a um relacionamento com Deus. E isso criou para o crente um padrão de vida. Então, logo essa graça padronizou o relacionamento. Então, no nosso relacionamento com Deus não é sem padrão. Existe um padrão de vida para que o crente viva. Existe uma responsabilidade para que eu continue a viver no relacionamento com Cristo e com Deus. E o Espírito Santo habite em mim. Então, a efusão é essa, de que eu tenho um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, que é o caminho, e que o Espírito Santo habite em mim. Se eu continuar pecando, o Espírito Santo não vai habitar em mim, porque se torna um ambiente incompatível. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno um templo, eu me torno uma igreja, eu me torno um lugar onde o Espírito de Deus vai habitar em mim. Mas Paulo diz: o Espírito não habita em templo imundo. O Espírito, ele não habita em templo, amado, sujo. O templo precisa estar limpo para que o Espírito habite. Então, qualquer forma de vida, qualquer padrão de vida que não seja segundo a justiça de Cristo, esse padrão não é de santificação. E se eu viver um padrão sem a santificação, eu não herdarei a eternidade. Então nós estamos falando aqui de eternidade. Nós estamos falando aqui, querido, de coisa séria. Nós estamos falando aqui, amado, de vida após a morte. Porque é a vida após a morte. Eu estou falando, querido, de algo que não é passageiro. É algo que vai permanecer para sempre. Paulo está ensinando para os romanos que a graça, ela não simplesmente não me deixa um filho, não me cria filho irresponsável. Pelo contrário, a graça me responsabiliza mais ainda do que a lei. Porque na lei tinha ignorância. E a Bíblia diz que Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30.
Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas você que conheceu a graça, agora Ele manda que haja arrependimento. Amém, Senhor. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Não pode faltar temor. Igreja, eu não posso ser um crente sem temor. Tem que ter temor e tremor em mim. Ultimamente, amado, nós andamos muitas vezes por causa de entendermos errado a palavra de Deus, pecando sem temor. Eu não digo a você, querido, que enquanto você estiver aqui na terra, não suceda, não aconteça de você cometer algum pecado, ou porque você aceitou Jesus, agora você não vai pecar nunca mais. Não é isso. Mas tem que gerar um temor. Amém, meu Senhor. Um temor capaz de me levar ao arrependimento. Um temor capaz de me mover aos pés da cruz. Um temor capaz de não me deixar inerte ao sofrimento de Cristo. Porque Ele sofreu na cruz por mim. Então tem que haver um temor e um tremor dentro de mim. Amém, meu Cristo. Amém, meu Senhor. Eu não posso conviver pacificamente com o pecado. Eu não posso me conformar com o pecado. Eu não posso achar que eu sou assim mesmo, que Deus já sabia que eu era assim mesmo, então Ele me ama do jeito que eu sou. Presta atenção. Desde criança, eu sempre ouvi a seguinte frase: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Desde criança eu sempre ouvi isso. E de repente, os romanos começam a entender errado. Que não tem mais pecado, que a modalidade foi suspensa do mundo. Quando Jesus morreu, o pecado acabou. Isso não é verdade. Quando Jesus morreu, Ele pagou o preço do pecado. Mas se eu for lá e me endividar de novo, esse pecado precisa ser pago novamente. Então a vida pela graça é uma vida, amado, de responsabilização. Eu preciso ser responsabilizado pelo como eu levo a minha vida. Não se ouve falar muito mais hoje sobre testemunho pessoal. Antigamente, querido, um dos maiores requisitos para um crente é o testemunho pessoal. Hoje em dia a gente não ouve mais falar sobre testemunho pessoal. Hoje em dia nós ouvimos o seguinte: Aaron quer, não importa o que as pessoas pensam de mim. Mas importa-se. O testemunho pessoal fala muito alto, crente. Você é crente. Amém, Senhor. Cristo criou um padrão de vida. E sabe qual é o padrão? O padrão é Cristo. Amém, Senhor. Eu preciso, crente, ser igual a Cristo. Se eu não der um testemunho, pelo menos parecido com a vida de Jesus, eu ainda não sou convertido. Satanás, amado, é sujo. E Satanás quer que eu me suje com o pecado. Satanás quer que eu conviva pacificamente com o pecado, porque Satanás sabe que sem santificação é impossível ver Deus. Romanos 11:6 diz assim: buscai a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amado, não se iluda. Existe ainda, amado, uma responsabilidade, sim. A graça me salvou, mas ela me responsabilizou muito mais. Amém, meu Deus, sim, meu Pai, eu sou. Porque agora, querido, eu não vou viver mais para o pecado, eu vou viver para Deus. A minha vida precisa ser purificada, a minha vida precisa ser santificada. Eu preciso compreender o temor do Espírito de Deus. Eu quero que você entre nessa manhã e saia desse lugar nessa manhã, fazendo uma análise da sua vida, o quanto que a sua vida tem sido um espelho da vida de Jesus, o quanto que você tem se purificado, o quanto que você tem se santificado, o quanto de temor de Deus que há na sua vida, quando você vai fazer alguma coisa que a palavra de Deus diz que não é para você fazer, quanto de temor que há na sua vida. Não conviva pacificamente com o pecado. Amém. Porque o pecado no princípio, amado, parece doce, mas é amargo no final. O pecado, amado, ele traz culpa. O pecado, ele traz vergonha. O pecado, ele traz desilusão. O pecado, ele traz medo. Uma pessoa pecadora que vive no pecado, querido, ele vive cheio de culpa. Ele vive cheio de vergonha. Ele vive cheio, amado, de uma desilusão e do medo. O pecado, amado, inevitavelmente causa dor.
Pecado, amado, não é uma coisa simples, porque pecado é espiritual. Pecado são coisas espiritualizadas. Ainda que você não queira ter a consciência, e ainda que você não queira ter o temor, o pecado vai trazer culpa, o pecado vai trazer vergonha, o pecado vai trazer dor, e por fim ele vai trazer tristeza. Eu preciso me examinar todos os dias, quando estou angustiado, quando eu estou triste, qual a razão, qual a causa, quando eu estou envergonhado. O pecado quebra relacionamentos. Todas as vezes que eu desobedeço, alguma coisa é quebrada. Olhe dentro da sua vida, querido. Todas as vezes que você desobedece, você perde alguma coisa. Essa é a lei do reino, essa é a lei espiritual. Todas as vezes que eu cometo pecado, alguma coisa se quebra, alguma coisa se perde. Porque o pecado é implacável. O pecado, amado, Satanás introduziu o pecado no mundo para nos destruir. O pecado é destrutivo. O pecado não aumenta a graça. Paulo está dizendo isso. O pecado não aumenta a graça. Pelo contrário, o pecado ele te afunda. O pecado ele causa uma ilusão na cabeça da pessoa. Toda pessoa que está vivendo o pecado, ele causa dor. Ele causa dor para ele mesmo. Ele causa dor à igreja. Ele causa dor à família, ele causa dor aos irmãos, ele causa dor aos amigos. Toda modalidade de pecado é causadora de dores. Por isso eu preciso viver uma vida de santificação. Por isso eu preciso viver uma vida de santidade. Eu quero que você entenda, querido, que nós não estamos aqui brincando de igreja. Essa noite eu estava orando a Deus e como eu estava chorando para Deus. E dizendo, meu Deus, se as pessoas entendessem que o meu ideal de vida não é criar um império chamado igreja. O meu ideal de vida é alertar a respeito do caminho. E o apóstolo Paulo fala a respeito de pessoas que não aceitam a sã doutrina. Ele diz assim, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus que você foi liberto por causa da tua obediência. Está aqui no verso 17, é a obediência a Deus que vai me libertar. Talvez você entrou aqui nessa manhã angustiado, o pecado causa angústia. Talvez você entrou aqui nessa manhã triste, o pecado causa tristeza. Talvez você entrou nessa manhã aqui envergonhado, ou até com medo das pessoas descobrirem a sua vida. Você sabe que uma das coisas que quebram o relacionamento dentro da igreja é pecado. As pessoas passam a ter medo de conviver com os irmãos, e os irmãos descobrirem como é que eles estão vivendo. Então eles começam a se afastar. O pecado quebra a comunhão. O pecado quebra a comunhão não somente com Deus, o pecado quebra a comunhão também com os irmãos. Então eu quero convidar você a não viver no pecado. Amém. João escreve em João capítulo 2, ele diz, 1 João capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, é Ele quem intercede por você. Então, amado, nós precisamos tratar pecado como pecado. Às vezes, amado, nós não tratamos pecado como pecado, porque a gente vem para a igreja, dá uma massageada no nosso ego, e aí nós saímos daqui tranquilos. Mas deixa eu te dizer, pecado tem que ser tratado como pecado. Isso que te incomoda, você não tem, amado, que tacar um analgésico aí. Você tem que arrancá-lo pela raiz. Se existe algo que incomoda a sua vida, porque todas as vezes que você peca, o corpo sente. Todas as vezes que você peca, querido, vem um peso de tristeza na igreja, e às vezes, a gente às vezes não sabe o porquê. Está aquele peso, está aquela tristeza, é pecado. E o crente não pode viver pecando. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando você peca, eu sou afetado.
Quando você não está vivendo uma vida condizente com o Evangelho, eu sou afetado. Essa pessoa que está aí do seu lado sente a sua angústia, sente a sua tristeza, porque nós somos um em Cristo Jesus. Verdade, meu Senhor. A Bíblia diz que nós somos um, então o que o irmão sente, o outro também sente. Graças, Senhor. Então não é por isso, querido, que quando você faz, presta atenção, você é um indivíduo na escolha, mas a tua escolha pode me afetar. Você tem uma escolha individual, mas eu posso me entristecer juntamente com a tua dor. As pessoas às vezes, amado, são influentes na sociedade. Pessoas que muitas vezes, amado, eles até influenciam pessoas, mas quando essas pessoas erram, quando essas pessoas caem, quando elas pecam, toda a sociedade é atingida. O campo de alcance onde você está é atingido. Talvez seja um campo grande ou seja um campo pequeno, mas não importa, todas as vezes. E aí você vai ter que aprender a lidar com a dor. E aí você vai ter que aprender a lidar com a vergonha. E aí é inevitável, querido. Presta atenção, não é só pecar e pedir perdão. O resultado do pecado vem. Com certeza, meu Deus. Presta atenção, querido. Sai dessa de ficar pecando e pedindo perdão. Tem gente que já faz o pecado premeditado com o perdão já pronto para pedir. Já tem até o discurso da oração de perdão pronto antes de pecar. Eu vou pecar, mas depois vou fazer 7 dias de jejum, aí vai estar beleza. Deixa eu te dizer, você não precisa nem fazer 7 dias de jejum para pedir perdão. O perdão, se o pedido de perdão for realmente genuíno, o perdão é instantâneo. Aleluia. Mas a consequência vem, queridos. Com certeza, meu Senhor. Se você jogar uma pedra para cima e dizer, me arrependi, ela vai descer de qualquer maneira, ela não vai parar lá na lua, ela vai descer. Reação, toda ação tem uma reação. Você pode pedir perdão agora e se preparar, e aí aceitar para cumprir aquilo que o pecado causou na sua vida. Tem gente, amado, que cumpre modalidades de pecado, mas eles não querem pagar o preço do erro que eles fizeram. Mas Jesus já pagou na cruz. Pastor, mas e a graça? E a lei da semeadura, querido? Como é que fica? Um desses dias eu ouvi alguém dizer, a lei da semeadura, gente, foi só para a igreja de Coríntios. Igual? A lei da semeadura foi só para a igreja. Deixa eu dizer um negócio. As pessoas que não entendem a graça, tudo que você fala do Antigo Testamento, ela diz, isso é do Antigo Testamento, isso é da lei. E tudo que você mostra do Novo Testamento, ele diz, isso era para a igreja local, não era para mim. Foi para a igreja a qual foi dirigido. Você tem que entender que foi para Coríntios, não foi para New Alliance. Está escrito que foi para New Alliance? Não, foi escrito para Coríntios. Então, estou fora. Você está entendendo, amém? A verdade, querido, de Deus é única e universal. Diga ao irmão que está do seu lado, a verdade de Deus. Ela é única e universal. Olha aqui para mim. Não existe verdades de Deus. Existe verdade no singular. Não existe mais de uma verdade em Deus. Verdade singular de Deus. Amém? Então não existe vários caminhos. Então não existe várias modalidades de ser salvo. Só existe uma modalidade de ser salvo. Só existe um caminho e só existe uma verdade. Você entende isso? Amém? O que for extra isto te conduz para o inferno. Para o céu só tem um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só existe um caminho que leva a Deus. A tua verdade logo não vai ser verdade para aquele irmão. Então não incomoda ele e você vive muito bem. Mentira do diabo. Verdade só existe uma. Então a minha verdade tem que ser a verdade do meu irmão, se ela for a verdade de Deus. Você está entendendo? Amém? Se obedecer-se a sã doutrina, você vai ser liberto. Se você não obedecer, então você não vai ser liberto. Deixa eu dizer algo a você, para que você entenda aqui nessa manhã. É inevitável. O pecado causa solidão. É inevitável. O pecado causa solidão. O camarada que peca, quando Miriam pecou, que ela fez uma rebelião, ela se uniu. A casa de Moisés estava uma bênção, né? Miriam era irmã de Moisés, sacerdotisa.
líder do ministério de dança, do louvor. Arão, o sacerdote. Moisés, o profeta. Tudo irmão, nascido da mesma mãe e do mesmo pai. Um dia Arão e Miriam se reuniram e disseram assim: você não acha que esse Moisés está querendo ser muita gente, não? Você não acha que ele está querendo mandar muito, não? Acho que a gente tem que dividir um pouco essa autoridade. Eu quero mandar também. Você não quer, Miriam? Ela disse: eu quero mandar também, porque mandar é bom. E eu vou te dizer, você não sabe o que é estar na liderança. É verdade. Tem pessoas que pensam que é só mandar. Vai lá e faz, vai lá e diz que não é, não. Você tem que gerar para que o outro faça. Não vem pronto. Você tem que gerar para que o outro faça, não vem pronto. E aí Miriam, ela se levantou e ela começou a fazer uma rebelião. Aquela mulher que dançava para Deus e que influenciou uma multidão a seguir ela dançando, quando atravessaram o Mar Vermelho com tambores, com alaúdes e não sei o que, agora está usando a influência dela para causar uma rebelião. E aí Arão disse: estou com você, minha irmã, esse negócio tem que ser dividido, só ele está se dando bem aqui, só ele está mandando. Um desses dias, lá em casa, nós estávamos conversando, já faz um tempo, nós estávamos conversando, e aí a Gabriela, minha filha mais velha, veio e falou assim: tadinho do Moisés, né? Eu fico imaginando, quando ele subiu lá naquele monte, e ele olhou a terra prometida, e Deus disse assim: olha, Moisés, o povo vai, mas você não vai com o povo, você vai ficar. Ela falou assim: nossa, me deu uma tristeza quando eu li isso, pelo coitado do Moisés. Eu digo: sério? Pois eu penso que Moisés olhou para Deus assim: o Senhor promete? Você promete, Deus? Eu não vou com o povo. Que horror. E diz a palavra de Deus, querido, que Miriam começou uma rebelião. E aí Moisés, de repente, Miriam começa a ficar leprosa. Ai, meu Deus. Começa a suceder um monte de coisa ali com ela, com Arão. Moisés vai interceder, eles vêm e pedem perdão por Moisés. Ai, Moisés, perdão. Ô povo, eu estava errado, povo. Fica todo mundo com Moisés, pelo amor de Deus. Não sei o que, Moisés, ora. Aí Moisés foi e orou. Aí Deus disse: não vou limpá-la. Aí Moisés disse: pai, por favor, tu és um Deus de misericórdia, limpa ela. Deus disse: não vou, zanguei. Tem hora que o humor de Deus muda, tá? Não vou, não. Ela não quer ser boa? Então vai lá. Manda ela se limpar sozinha. Moisés ora a Deus e diz: Senhor, ela não sabia o que ela estava fazendo. Ela pensava que liderança era moleza. Eu acho que era até pior, enfim. E aí Deus diz assim: tá bom, eu vou limpar, mas tem um detalhe: ela vai ficar 7 dias fora do arraial isolada. Solidão, porque pecado traz solidão. E você, Moisés, não vai lá conversar com ela, porque se o pai tivesse dado um tapa na cara dela, ela teria que ficar isolada. Pois então eu estou dando um tapa na cara dela. Põe ela para fora do arraial. Mas é o Antigo Testamento. Então por que a gente não consegue agregar o cara quando ele peca? Por mais que você tenta cercar a pessoa, você liga, você vai na casa, você vai visita, você faz isso, você faz aquilo, e a pessoa reclama que você não dá amor, e a pessoa reclama que você não está junto, e você está junto, você está dando amor, mas nada é suficiente. Sabe por quê? Porque Deus não permite essa pessoa sentir o teu amor, querido. É o próprio Deus que não permite essa pessoa sentir. Por quê? Porque a consequência do pecado vem. O pecado ainda tem o seu salário. Com certeza, meu filho. O verso 23 diz que o salário do pecado é morte. Alguma coisa morre quando você peca. Não pensa, querido, que o fato de você pecar, isso vai só pedir perdão e segue a vida. A consequência é. Paulo está dizendo
Porque eu preciso ser liberto. Quando eu leio aqui, querido, o verso 6, me diz assim, capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que o vosso velho homem foi crucificado, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Deixa eu dizer algo a você. Quando eu aceito a Jesus, o velho homem, ele precisa ser destituído do poder. Amém, meu Deus. Sim, Senhor. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Amém. Quando você aceita Jesus, quando você nasce de novo, o velho homem precisa ser destituído do poder. O seu corpo físico não vai morrer, mas a sua natureza humana, que clama pelo pecado, ela precisa ser destituída do poder. Quem é que vai reger a sua vida? Não é mais o velho homem, mas é um homem novo. O novo homem nascido da água e do Espírito. É essa natureza que vai reger a sua vida, para nunca mais voltar para a podridão. O velho homem não irá mais te dominar. Satanás, ele vai o tempo todo tentar fazer você reviver a velha criatura. Um belo dia, amado, você vai estar pensando que já está nascido de novo, transformado, e Satanás vai provocar você, vai colocar o dedo naquela ferida antiga, para ver se o velho homem ressuscita. Mas quando nós morremos com Cristo, somos ressuscitados com Ele. E a Bíblia diz que ressuscitado com Cristo eu recebo um corpo glorificado espiritualmente. Eu recebo um poder espiritual sobre mim. Eu recebo uma força de Deus sobre a minha vida. Uma força para eu dizer não ao pecado. Diga não ao pecado, querido. Diga não ao pecado. Você aceitou a Jesus para dizer não ao pecado. Você aceitou a Jesus, não foi para você ficar rico, não foi para você se dar bem na vida. Você aceitou Jesus para ter poder de Deus na sua vida, para você poder dizer não ao pecado, para você não ser mais escravo do pecado, porque o velho homem era escravo do pecado. Graças, Senhor. Presta atenção, Satanás não é criador, ele é criatura. Então Satanás não cria nada, tá? Satanás não inventa nada. Satanás só copia. Então Satanás vai tentar copiar muitas coisas para parecer que é de Deus, para você acreditar que Deus não se importa com o estilo de vida que você está levando. Pode até parecer que Deus está no negócio, Deus não está. Obrigado, meu Deus, Senhor. Desses dias alguém disse assim para mim: pastor, mas e se a pessoa, você tem que levar em conta que se essa pessoa acreditar mesmo que ela está certa, você tem que levar em conta, porque a pessoa, ela pode acreditar mesmo que ela está certa, e se ela acreditar que ela está certa, ela está certa. E eu disse: não, porque existe um padrão, existe uma Bíblia, existem sagradas escrituras. Se as Sagradas Escrituras diz não, querido, não existe outro padrão, não existe o quanto você é convencido de que você não está errado, não importa, porque se a Bíblia diz que é pecado, mas você está convencido que não é pecado, o diabo te laçou. Com certeza, meu querido. Se você está vivendo em pecado, mas está convencido que não é pecado, o diabo te laçou. Certeza, meu querido. Se você, querido, está vivendo uma vida distante da presença de Deus, mas está convencido que a graça está pagando tudo, o diabo te laçou.
Não tenha a tua mente cauterizada. Você sabe qual é a maior eficiência do diabo nos últimos dias? É cauterização de mente. Eu tenho falado isso corriqueiramente. Eu tenho falado isso diariamente. Porque quando as pessoas elas tentam se encaixar, presta atenção. Presta atenção, as pessoas tentam se encaixar na igreja, não conseguem. E aí elas começam a mudar de igreja. A questão não é a igreja, a questão é o pecado que anda com ela. Não estou dizendo, querido, pessoas a quem Deus disse, vai, faça e leva para um outro ministério, e Deus faz isso. Deus move e remove pessoas, Ele é o Senhor da igreja, não é isso? Estou falando de pessoas que não encontram lugar em lugar nenhum. Estou falando de pessoas, amado, que mudam daqui e vai para lá, sai daqui e vai para lá, e continua do mesmo jeito. A pessoa não flui, aí a pessoa coloca a culpa no lugar. Não é pecado não confessado, é pecado, pessoas que estão convivendo com o pecado. E quando essas pessoas que estão convivendo com esse pecado pacificamente, elas não vão conseguir encontrar lugar algum. Sabe qual é a questão de Satanás? Então fazer você não congregar mais. Quando as pessoas, amado, elas não confessam o pecado, e Satanás insiste em dizer, convive com o seu pecado, é uma questão de paz interior, é uma questão de aceitação. Aceita a graça e convive pecando, porque Deus te ama pelo que você é, e não pelo que você faz. Bonito isso, né? Mas é mentira. Não é bonito? Deus te ama pelo que você é, e não pelo que você faz. Isso não é verdade, não. Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Deus te ama incondicionalmente. Ele vai continuar te amando. Mas a justiça de Deus, ela tem um padrão. Um desses dias, você sabe que o Renato, ele trabalha como policial. E um desses dias, o Renato me ligou do meio de um plantão dele, que ele tinha acabado de prender um jovem, e ele estava se sentindo super mal, porque era um menino de 19, 20 anos de idade, estava com um carro carregado de maconha, mas assim, lotado de maconha, e o Renato teve que prendê-lo. E o Renato ligou para mim, e se sentindo muito culpado, ele disse, pastor, você não acha que eu deveria deixar esse cara ir embora? Porque assim, o menino está na faculdade, e assim, praticamente, eu acabei com a carreira escolar dele. Ele virou para mim e disse assim, você acabou com o meu college, você acabou com a minha faculdade, porque agora eu vou ficar uns 5, 6 anos preso, e aí eu vou virar traficante, mesmo quando eu sair de lá, não vai ter mais idade para eu fazer. E o Renato estava se sentindo super assim, e eu disse assim, Renato, deixa eu te dizer uma coisa, se esse cara não se converter, ele vai continuar vendendo droga, ainda que ele seja um doutor. Ele vai ser um doutor do tráfico. E daqui a alguns anos, quem vai estar na faculdade é a tua filha. Esse cara pode estar no portão da faculdade vendendo maconha para ele, para ela, para o meu filho, para minha filha. Aí ele falou assim, não, misericórdia. Né? Tocou nos filhos, né? Misericórdia. Eu digo, todo pecado tem a sua consequência. A justiça de Deus é assim que trabalha. Aí advogado, quem sabe ele aprende. Deixa ele que se vire agora com os advogados. Você está entendendo, amém? Justiça de Deus trabalha dessa forma. Então não pensa que o pecado não vai trazer a consequência, porque vai. Não se deixa iludir, igreja. Eu preciso gerar testemunhos. Eu preciso estar morto para o pecado. Eu não posso sentir saudades do pecado. O meu eu precisa morrer. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o seu velho eu morre. Amém, meu Senhor. Amém, meu Cristo lindo. Tem gente que vai contar testemunho. Já viu gente contando testemunho? Quando eu era do pecado, quando eu era do mundo. Vem quando eu brinco com o pastor Jonas com isso, né? Quando eu era do mundo, eu era violento mesmo. Eu chegava e cheirava 5 carreiras de cocaína e eu saía quebrando tudo. Mas aí Jesus me libertou. E aí, agora a gente está aí, né? Vivendo uma vida com Deus. Mas quando eu era do mundo, você precisa conhecer, rapaz. Eu quebrava tudo, eu pegava tudo. Rapaz, mas você tem Jesus e aí é uma segura agora.
Quando fala do pecado, fala com gosto. Rapaz, um desses dias eu troquei tiro com a polícia. Hoje não, hoje não. Você não pode sentir saudade do pecado, querido. O pastor João também já foi militar. Aliás, quem é militar nunca deixa de ser, né? Agora é de Jeová. Eu não posso sentir saudade do pecado. Satanás, amado, vai pegar momentos oportunos e vai fazer você lembrar. Ah, como era bom aquela vida. Agora você está aí. Uma beata. Não faz mais nada. Querido, pecado, o diabo vai tentar, querido, arrancar você da presença de Deus. Que o teu irmão comporte. Não tenha saudade do pecado não, querido, porque o pecado é mortal. O camarada está lá sem fazer nada, daqui a pouco aquela música romântica começa a tocar e ele começa a viajar. Nossa, eu me lembro quando lançaram essa música, meu Deus! Ilusão. Lá no Brasil era o Ovelha, né? Você lembra do Ovelha? Era a minha época, você não lembra. Deixa eu te dizer, querido, você não pode sentir saudade do pecado. Encare o pecado como pecado. Se você cometeu algum pecado, querido, e você está sentindo solitário, talvez pessoas que não estão nos assistindo agora pela internet, muitas pessoas nos assistem pela internet, talvez está sentindo solitário e está falando contra o pastor, está falando contra a igreja. O problema não é o pastor, nem a igreja, o problema não são os irmãos, o problema é que o pecado causa solidão mesmo. O problema é que o pecado causa solidão. Então encara essa solidão e você vai sair desse lugar de solidão como uma pessoa melhor ou pior. Vai depender como você vai lidar com essa solidão. Não transfira a culpa para os outros, assuma a culpa, confessa, porque Deus é poderoso em restauração. O ministério do Espírito Santo é restauração. O ministério do Espírito Santo é colocar de pé o caído. O ministério do Espírito Santo é pegar esse cara pela mão e colocar de volta no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Glória, Senhor. Mas eu preciso me render ao Espírito Santo. Eu preciso pedir ajuda. Você sozinho não consegue. Para de arrogância. Porque o pecado deixa o homem arrogante. A Bíblia diz, amado, que o primeiro sinal de pecado é arrogância. A Bíblia diz, amado, que o homem, quando começa a se tornar arrogante, esse homem está em pecado. Primeiro sinal de pecado. Você sabe como o pastor mede a igreja? Pela arrogância ou pela humildade dela? É por isso que de vez em quando eu fico te medindo de cima a baixo, para saber o quanto de humildade está tendo aí. Por isso que Jesus disse assim: pega o fardo pesado, lança sobre mim, porque eu sou o quê? Humilde. Aleluia, Senhor. Mateus 11, 28, o processo da restauração, humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Amém. Maravilhoso. Que o cara que não confessa pecado e não quer largar o pecado, ele fica bravo, ele fica macho. E a arrogância sobe lá em cima. Como é que é assim? Ligou para mim por quê? Desse dia eu liguei para uma pessoa, quase apanhei pelo telefone. Que misericórdia, eu não ligo mais. Quando você tiver manso, eu ligo. Tá ligando por quê? Eu digo, por nada, foi engano. Mas o pecado provoca essa solidão. Você entende isso também? Amém. E a pessoa precisa entender. Morrer para o pecado. E viver para
Amém, meu Cristo, amém. Amém. A Bíblia diz, amado, que quando o pecado ele se instala na vida de uma pessoa, o pecado começa a reinar. O verso 12 diz: o pecado começa a reinar na pessoa. O pecado começa a determinar, querido, o que a pessoa vai fazer, aonde a pessoa vai ir, inclusive. O pecado começa a determinar se a pessoa consegue ficar no lugar ou não. Tem algumas pessoas que, se estivessem aqui agora nessa manhã, já teriam levantado, teriam ido embora com raiva de mim. Os caras estão falando isso para mim. Não, estou pregando para mim mesmo. Porque se eu cair, o diabo vai fazer a mesma coisa. E você acha que Satanás, só porque eu sou pastor, não olha para mim? Bramando como o leão, procurando a quem possa tragar. Você entende isso? Amém? Amém. Então começa, querido. Eu estou vendo os irmãos suando aí, ó, desse ar. Eu não sei se é por causa do ar ou por causa da mensagem. Presta atenção. Presta atenção. Nós fomos gerados para sermos santos. Amém, Senhor. Nós fomos gerados para ser santos. Diga para o teu irmão: nós fomos gerados para ser santos. A maior mentira do diabo, querido, é dizer que você não é capaz de ser santo. É a pior mentira de Satanás, é dizer que você não pode ser santo. Você precisa ser santo, porque você foi gerado para ser santo. Eu não fui criado para ser pecador, eu me tornei pecador, mas eu fui gerado para ser santo. Eu não fui criado para ser pecador, eu me tornei pecador, mas eu fui criado para ser santo. Amém, meu Cristo, glória ao Senhor. Amém. E só a ajuda do Santo Espírito pode me fazer ser essa pessoa que Deus quer para você. Verdade, maravilhoso, Senhor. Gostaria que você, nessa manhã, começasse a examinar a você mesmo. Talvez você está dizendo: meu Deus, como aquela pessoa precisava estar aqui hoje. Por que não veio hoje? Que é para você. Amém. Que você começasse a examinar a sua própria vida. Porque quando o pecado se instala, ele começa a reinar e ele começa a nos cegar. E então ele começa a nos cegar. A primeira coisa que nós fazemos é deixar de congregar. Daqui a pouco, querido, fica pulando de igreja em igreja. A mente começa a cauterizar. E aí vem a apostasia. Você sabe o que é apostasia? Deixa de crer. A primeira coisa que uma pessoa que começa a pular de igreja em igreja começa a acontecer, ela para de acreditar no seu ministério, no seu chamado. Ela para de acreditar no chamado. Ela diz: eu não tenho chamado, se eu tivesse chamado eu não tinha caído. Eu não tenho chamado, se eu tivesse chamado eu conseguia me livrar disso. Tem pessoas com pecados ocultos aí, que carregam há anos, com essas práticas ocultas há anos. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Amém. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, porque senão, querido, você não vai conseguir vencer. Mas se você invocar o Espírito Santo, deixa eu te dizer, se existe um ser mais gentil, generoso do que o Espírito Santo, eu não conheço. O Espírito de Deus é gentil, ele é generoso. Eu estava pecando e o Espírito de Deus começou a me acusar. Mentira, o Espírito de Deus não acusa ninguém. Ai, pastor, eu vim conversar com você. Algumas pessoas chegam no atendimento pastoral: eu vim conversar com você porque o Espírito de Deus está me acusando demais. Mentira, o Espírito de Deus não acusa, ele é generoso. Amém. O Espírito de Deus é afetivo e amoroso. Se existe uma essência no Espírito Santo, é o amor. Ele te aceita com toda a bagaceira que você trouxer. Ele te aceita com todo o lixo que você vier. E aí, se você permite, ele começa a trabalhar. Amém. E aí ele começa a arrancar. Jesus disse assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde como estás. E aí alguns que entendem a graça errada, continua do mesmo jeito. Não, a graça transforma. Porque conversão, querida, é mudança de direção. Convergir, quando você está dirigindo, está escrito conversão à frente, é que você vai virar. Você vai mudar de direção. Então, querido, que você nessa manhã faça uma análise sobre a sua vida. E por último, eu quero que você entenda
Essa lâmpada está me irritando tanto. Amém, pastor. Não, fica me irritando. Amém. Acende e apaga para ouvir. Mas nós já estamos terminando também. Aliás, apague e acende ela, só para ver se ela apaga, pelo amor de Deus. Não, é para vocês converterem. Começou com mais. Tem mais uma agora. Ok. Olha aqui para mim. Nós estamos terminando. Existe uma coisa maravilhosa nesse texto, que é o seguinte: o verso 18 até o verso 20, eu vou ler ele para você. Que diz assim: e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Sua carne é fraca. Diga o teu irmão, sua carne é fraca. Mas o Espírito de Deus te fortalece. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado. Ei, eu gosto dessa palavra. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Parece até haver aqui uma incongruência. Parece até haver aqui, amado, algo que não bate. Parece um paradoxo, né? Eu vou ser livre para ser servo. É isso que você precisa entender que a graça faz. A graça me liberta da escravidão do pecado, mas ela me torna servo de Cristo. Glória a Deus. A graça não me torna independente, a graça me torna dependente. E a graça me faz ser servo de Cristo. Amém? A graça me faz ser servo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Para a santificação, para a vida eterna. Santificação para a vida eterna. O salário do pecado continua sendo a morte. Não se iluda. Porque Satanás, quando foi tentar Eva, diz: é mentira, você não morre não. Deus não quer que você coma da fruta para você não ser igual a ele. Não morre nada, quem quer que não morre. O salário do pecado continua sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus continua sendo a vida eterna. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão lidando há muito tempo já com o pecado. Eu quero dizer que você não desistiu. Eu quero dizer para você não desistir. Talvez você esteja lidando com o pecado já há um tempo. Não desista. Pela tua vida, pela tua eternidade, não desista. Não desista de ser o homem de Deus que Deus diz que você é. Não desista de ser a mulher de Deus que Deus diz que você é. Porque se Ele disse, Ele não mente, você é. Eu quero orar com você. Eu quero que mesmo assentado você encurva a sua cabeça agora. Só você sabe. Você não precisa fazer uma oração alta para que os outros escutem. Mas você sabe se existe algum pecado de estimação aí dentro de você. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo,